make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson e hoje nós vamos continuar o capítulo 11 sobre o processo de independência da Ásia e da África aqui, tá? É a parte final aí do nosso capítulo, tá bom? Bora lá começar então? A gente parou, só pra gente retornar aqui rapidinho, a gente parou na parte das primeiras nações aí do livro de vocês, né? Que fala justamente dos primeiros povos a se tornarem independentes no continente africano, ok? Então vamos lá ver os processos aí de forma geral? Veja bem, inicialmente vamos falar um pouco das colônias dos ingleses e dos franceses, tá? Na Inglaterra houve um processo pacífico, né? Através de acordos, aos poucos os ingleses foram se retirando dos territórios aqui do continente africano, né? Através desses acordos políticos aqui e dessa maneira, não houve conflitos internos aqui, não houve conflitos armados entre os ingleses e os nativos nesse momento aqui, tá? Então, de certa maneira, quando se fala do processo de descolonização das colônias inglesas, tá? Foi um processo pacífico de retirada aqui. Porém, galera, essa região aqui onde se tem o Egito, o Sudão, né, Camarões, Uganda, ou seja, nos territórios ingleses aqui, de dominação inglesa, nós temos esse processo pacífico e com a retirada dos ingleses, eles acabaram assinando a chamada Commonwealth. O que significou essa Commonwealth? Em 1950, 1955, onde foi assinado esse tratado. Tá? Essa comunidade britânica das nações, que hoje engloba 53 países, tá bom? Foi justamente uma maneira, uma estratégia, tá? De permanecer ainda a influência dos ingleses aqui nesses territórios. Influência econômica, influência política, tá? Inicialmente, qual era a proposta? Era justamente ter esse apoio mútuo, tá? Entre a Grã-Bretanha e as ex-colônias, né? Esse apoio econômico aí, até de certa maneira, a proteção também. Então, foi uma estratégia dos ingleses ainda permanecerem ainda nesses territórios, mesmo que indiretamente, tá bom? Foi o exemplo da Costa do Ouro, do Sudão, né? Da Nigéria, e assim sucessivamente aqui no continente africano. Beleza? Bora lá passar aqui? Então hoje, né, atualmente você tem aqui a Commonwealth ao redor do mundo aqui, que são justamente países que ainda de certa maneira têm essa influência da Inglaterra, tá? Não são todas as colônias, não eram todas as colônias aqui, tá bom? Como por exemplo os Estados Unidos não participou dessa comunidade, mas de maneira geral a Inglaterra mantém ainda suas influências ao redor das suas ex-colônias aí, ok? Bora lá. Então, pessoal, quando formos falar do processo lá da França, das 10 colônias francesas, aqui você tem processos violentos e processos pacíficos, tá? Então, o que acontece, pessoal? Na região do Maghreb, que é essa região bem aqui, ó, Argélia, Marrocos, tá? Tunísia, que é a região ocidental aqui da África, houve sucessivos confrontos armados, né? Grupos se formaram aí para expulsar os franceses dessa região, tá? Agora, por outro lado, Guiné, Camarões, Senegal, Madagascar, Costa do Marfim e assim por diante, tá? As outras colônias, a saída foi pacífica. Os franceses tentaram elaborar aquela mesma estratégia dos ingleses, de formar uma comunidade, tá? Das nações entre a França e as suas ex-colônias. Só que foi fracassada, né? Só que os nativos aqui dessa região não aceitaram essa proposta feita pelos franceses. Então quer dizer que essa tentativa que aconteceu com os ingleses não ocorreu da mesma maneira com os franceses aqui. Em represália, né, em contrapartida, tá, a França determinou a retirada de toda e qualquer ajuda econômica e também de profissionais franceses dos territórios. Isso quer dizer o quê? Advogados, médicos, professores franceses começaram a se retirar gradualmente, a exemplo da Guiné, né, a Guiné mais ou menos aqui, ó. Os profissionais franceses deixaram justamente a população local à mercê, à sorte aí, né? Tiraram os equipamentos, tudo que era relacionado à França foi retirado como uma resposta a essa negativa da formação da comunidade entre os franceses e as suas ex-colônias, tá? Mas, mesmo com essa retirada, mesmo com esse abandono, os outros territórios também lutaram para se libertar dos franceses. Eles queriam a liberdade, eles queriam sua autonomia, sua autodeterminação aqui nesse momento, ok? Bora lá, galera! Nas colônias portuguesas, como foi que aconteceu esse processo? Esse processo, nos territórios portugueses aqui na África, nas colônias aqui na África, foram processos violentos, foram marcados pelos conflitos, tá? Foram marcados pelos confrontos, pela luta também no sentido de libertação desses territórios, tá? Portugal era extremamente dependente dos recursos minerais de suas colônias. Inclusive, galera, Portugal
dizia que essas colônias não eram simplesmente colônias, digamos assim, elas faziam parte do território português, ou seja, Portugal estava tão ligado por causa dos recursos minerais aqui dessas regiões, desses territórios, que Portugal dizia que os territórios africanos faziam parte de Portugal, ok? Para vocês entenderem aqui essa dependência que eles tinham, principalmente por causa dos seus minérios, por causa do ouro, do diamante aqui, tá? Então Portugal não aceitou de bom grado aí esse processo de emancipação desses territórios. Quais são esses territórios, galera? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, tá? Angola, Moçambique e assim por diante, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Já que Portugal não estava aceitando se retirar pacificamente daqueles territórios, então grupos guerrilheiros foram formados para expulsar esses portugueses daqui, em todos esses territórios. Então, quer dizer o quê? Que quando começou a luta pela independência, aconteceu ao mesmo tempo nesses territórios, perdão. E Portugal ficou enfraquecido porque não deu conta, tá, de combater ao mesmo tempo as revoltas desses guerrilheiros aqui nos territórios africanos, ok? Bora lá ver? Então, o início desses confrontos aconteceu em 1961. Essas batalhas simultâneas foram justamente fatores que enfraqueceram o domínio português aqui. Outro fator que vai contribuir para essa libertação, galera, foi o que estava acontecendo lá em Portugal. Na década de 70, mais especificamente em 1974, acontece a chamada Revolução dos Cravos. Portugal, desde a década de 20, meninos, estava justamente sob o domínio de uma ditadura, de um regime ditatorial, desde Salazar até o seu sucessor aqui, tá? Então, o que acontece? A ditadura acaba em Portugal quando militares contrários aí, próprios militares mesmo, tá? Contrários a essa ditadura, tomaram o poder, ok? E tiraram justamente esse governante do poder de Portugal. Quando se instalou uma república no país português, houve, por conta de pressão externa também, né, pressão internacional, houve reconhecimento da independência dessas colônias que eu falei para vocês anteriormente, tá? Só que não foi só isso, ok? Isso não resolveu a questão interna desses territórios, ok? Lembra que eu falei para vocês que eles juntaram, na época do imperialismo, etnias rivais no mesmo território? E o que foi que aconteceu? Na Angola, por exemplo, os confrontos após a guerra de independência, após a retirada de Portugal aqui, perduraram até 2002. Guerra civil pela tomada do poder na Angola, tá? Então, o que acontece? De 74 até 2002, aproximadamente 1 milhão de mortos, tá? Foram registrados na Guerra Civil Angolana, tá bom? Então, quer dizer que após o processo de independência, houve a Guerra Civil aqui, exemplo, a Guerra Civil Angolana, por conta do poder. E assim aconteceram em outros territórios que acontece até hoje, guerras étnicas, né? Guerra por domínio do poder, ok? Por conta dessas tribos, dessas etnias rivais, tá bom? Então, por conta dessa divisão imperialista, aconteceram, aliás, e acontece até hoje, guerras civis, né? Guerras internas entre etnias rivais. E uma das mais marcantes aqui que nós temos aqui na história da África foi o confronto entre Tutsis e Hutus, lá em 1994, na região central do continente africano, lá em Ruanda, tá? Foi uma guerra étnica, ok? E para nós entendermos aí por que isso aconteceu, a gente tem que entender como foi que levou, né, chegou a esse processo aqui, tá? Na época da descolonização, década de 50, 60, tá? Os Hutus representavam 85% da população local, daquela região de Ruanda, tá? Porém, o privilégio estava voltado somente para a minoria, tá? Para os Tutsis, que representavam em torno de 14, 10% aí. Tá? Então, por conta disso, e esse privilégio foi dado pelos alemães na época do domínio alemão nessa região, tá? Acontece justamente uma insatisfação dessa maioria aqui, ok? E uma perseguição aos Tutsis nesse momento. Olha aí, pessoal, com a saída da Alemanha, os Tutsis permaneceram no poder. A Alemanha saiu dessa região, né? ela se retirou, mas deixou toda a administração, todos os cargos políticos, a economia nas mãos da minoria, dos Tutsis. E o que foi que aconteceu, galera? E isso gerou uma revolta lá em 1959 por conta disso, por parte dos Hutus. Então, a maioria dos Hutus aqui chegaram, né, ao poder aí através da forma violenta, ok? Isso quer dizer o quê? 20 mil Tutsis foram mortos, tá? E, dessa maneira, houve um domínio da maioria Hutus. Foi uma revolução popular, ou pelo menos da maioria que era de etnia Hutus nesse momento. Mas não só isso, galera. Depois que os Hutus tomaram o poder, houve essa perseguição, pessoal, aos Tutsis. Então, o que foi que aconteceu?
as regiões vizinhas, que eram Uganda e Burundi, também estavam sendo descolonizadas, e eles, fugindo da perseguição dos Hutus, eles acabaram se refugiando, se organizando nesses países vizinhos aqui, tá? E houve uma tentativa para retomar Uganda, ou seja, para tomar o poder das mãos da maioria Hutus aqui. Então esse confronto aí, galera, já era histórico, já tinha justamente um grande histórico de confronto, de morte, tanto de um lado quanto do outro. Sendo que a maioria que era Hutus passou há muito tempo sendo submissa aos Tutsis, tomaram o poder e começaram a perseguir. Ou seja, o jogo virou, né? Começaram a perseguir os Tutsis nesse momento. E aí, em 1994, pessoal, acontece um fato aqui nesse momento que vai marcar a história, que vai mudar aqui nesse momento. Em 1994, os presidentes de Ruanda e Burundi, tá, estavam no avião, eles sofrem um atentado e acabam morrendo nesse atentado contra o avião, né, onde eles estavam viajando, ok? E aí, o que foi que aconteceu? A maioria Hutus, tá, atribuiu esse crime aos Tutsis, porque os Tutsis estavam todo o tempo querendo retomar o poder em Ruanda. E o que foi que aconteceu? O extermínio dos Tutsis, ou seja, o genocídio dos Tutsis. A gente conhece também esse fato aqui da história como o genocídio dos Tutsis, onde aproximadamente 800 mil mortos aí foram evidenciados. Tem fontes que foi até mais de 1 milhão de mortos aqui em 1994. É um conflito que ainda não foi resolvido, né? Nós temos ainda esse clima tenso nessa região entre os Hutus e os Tutsis, tá? Isso foi uma consequência do imperialismo, né? Porque eles acabaram de dividir os territórios africanos e juntando essas etnias rivais. E a todo momento, assim como em outras regiões aqui da África, acontecem essas guerras civis pelo domínio do poder daquela região, ok? Vamos lá, galera. Então, veja bem, houve esse massacre, né? O massacre dos Tutsis, ou o genocídio dos Tutsis, que você pode encontrar também aí quando for pesquisar, tá bom? Que gerou esse saldo de 800 mil mortos ou até mais, tá bom? Vamos lá, galera. Então, nessa última parte aqui, a gente vai falar um pouco sobre o apartheid na África do Sul. O que significa o apartheid, separado, segregado aqui na África do Sul? Foi justamente, galera, a representação máxima do racismo, da segregação aqui no continente africano, tá? Aquela ideia de superioridade branca que se fez presente, foi colocada em prática aqui na África do Sul. Veja bem, o continente africano, tá, ele é dividido em várias etnias, várias nações, e na África do Sul, tá, esse domínio aconteceu bem antes do imperialismo mesmo, né, o domínio holandês entre os séculos 17 e 18. Depois passou para o domínio dos ingleses, tá? E o processo de independência, galera, aconteceu após aí, no contexto entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Olha aí, ó. E o que foi que aconteceu, galera? Em 1931, os africanos conseguem se libertar dos ingleses. Nessa época aí não eram mais os holandeses, mas sim os ingleses. Os holandeses nessa época, os brancos, né, a elite branca era chamada de afrikaners ou boers, tá? Só que esse poder passa para os ingleses na época do imperialismo. Beleza. Em 1931 eles conseguem a independência, porém o domínio político e econômico permaneciam ainda na mão daquela pequena elite branca, os afrikaners ou boeres, tá? Essa elite branca, que era justamente herdeira, era descendente dos imperialistas europeus, era que mandava aqui no continente, no país da África do Sul. Mesmo sendo a maioria negra, tá? A elite branca que comandava aqui aquele país, tá? Então havia restrições aos negros, e por conta dessas restrições aos negros, crianças, houve a fundação da CNA. A CNA, que é o Congresso, tá, Nacional Africano, que era justamente um congresso, aí, uma organização que veio para reivindicar a igualdade social. Tinha como líder um cara bastante conhecido que era o Nelson Mandela. Inclusive, ele foi preso em uma das manifestações pacíficas, inclusive, da CNA, ou na língua inglesa, tá? ANC. Tá bom? E o que foi que aconteceu, galera? Esse congresso ele foi colocado na ilegalidade, tá? Muitos dos seus líderes foram exterminados, presos, simplesmente porque eles estavam reivindicando igualdade. E aqui já havia uma política de segregação, tá? Só que essa política de segregação, crianças, foi colocada na legalidade. Houve justamente o estatuto de legal, ou seja, de oficial. O racismo ele se oficializou justamente quando foi criada a política do apartheid, ou seja, a política da segregação, lá em 1948, crianças. Houve a segregação, né? O que era a política do apartheid? Era simplesmente a segregação, a separação, tá? Impedia os negros de frequentar os mesmos espaços que os brancos. Olha aqui, ó.
Aqui eu tenho uma imagem, uma foto dessa época, onde você tinha o bebedouro reservado para os brancos e o bebedouro reservado para as pessoas de cor, né? No caso, os negros aqui. Isso quer dizer o quê? Que isso, assim como acontecia aqui nos bebedouros e outros locais, era tudo separado. Havia parte das praias aí da África do Sul que os negros não poderiam frequentar, somente os brancos. Cargos políticos também os negros não poderiam ocupar, tá? Isso foi colocado em lei, essa separação, esse racismo aqui, tá? Então havia essas limitações e proibições dadas aos negros, ok? E isso acabou, de certa maneira, galera, ecoando para o mundo também. Havia segregação nos Estados Unidos, por exemplo. Então houve essa questão do racismo. E aqui na África do Sul, esse racismo ele foi legalizado a partir da política do apartheid. Lembra que eu falei do Nelson Mandela? Esse cara bem aqui, ó. Ele foi líder da CNA, tá? E por conta disso, ele acabou sendo preso justamente por ele ser negro e reivindicar igualdade social para a sua população, que era a maioria negra, tá? E ele foi condenado à prisão perpétua lá em 1960. Ele permaneceu na cadeia, galera, durante 30 anos, ok? Justamente, qual era o crime dele? Lutar por igualdade social. E qualquer pessoa que reivindicasse, né, que se organizasse, era reprimido pela polícia branca aqui na África do Sul, tá? E isso, digamos assim, ecoou de forma negativa, né? Pressão internacional fez com que a África do Sul começasse a ser isolada por conta dessa política de segregação, tá? Houve essa pressão internacional contra o apartheid. Houve sanções econômicas da África do Sul, ou seja, embargos econômicos. Na África do Sul foi isolada, muitas coisas não chegavam ao continente africano, e isso gerou uma extrema pobreza, um prejuízo muito grande aqui no país, tá? Inclusive, a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, expulsou a África do Sul da Commonwealth, aquela comunidade das nações que foi fundada pela Inglaterra juntamente com as suas ex-colônias, né? Foi expulso por conta do apartheid. Então, o que foi que aconteceu? Por conta dessa pressão, por conta de passeatas, de movimentos internacionais, inclusive, tá? O Mandela ele foi libertado somente em 1990, ok? A sua prisão perpétua ela foi revogada, tá? E ele conseguiu sair da prisão em 1990. A CNA, que estava na ilegalidade, foi autorizada novamente, que foi aquele congresso lá, reivindicando, né, a igualdade dos cidadãos, tá? Foi legalizado mais uma vez com a libertação do Mandela. E o apartheid, essa política do apartheid, ela chega ao fim em 1994, tá? No papel, ela chega ao fim em 1994 e Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Primeiro presidente negro aí após a ocupação dos europeus aqui, né, nesse país, tá? Mas isso no papel, né? Infelizmente, até hoje, nós temos aí racismo, nós temos aí segregação. Uma coisa que a gente ainda não superou foi essa separação aí dos negros, tá? Com os brancos, essa ideia de superioridade branca, que foi muito presente, né? Foi simbolizada aqui através de uma lei na África do Sul. Infelizmente, nós temos lá na África do Sul, nós temos aqui no Brasil, nós temos em várias partes do mundo, tá? E é uma coisa a se pensar também, né? Direitos iguais, né? Direito do cidadão, direitos humanos, tá bom? Esse assunto que a gente traz para vocês é para vocês refletirem também sobre o que nós fazemos e o que nós vivemos todos os dias aqui, tá? E o racismo é um problema muito grande, presente ainda no nosso país, presente ainda no mundo, tá bom? Então a gente finaliza aqui essa parte do capítulo 11 com vocês e já dá para vocês resolver as questões, tá? Do livro de vocês. E aí eu separei uma aqui só para a gente comentar, mas vocês façam o restante também, tá bom? Veja bem, lá na página 15, tá? Que é o finalzinho lá do nosso capítulo. Veja bem. Na página 15, tá bom? Você vai ver lá, vai dar uma lida no material. Mas tem exercício também, galera, na página 11 e 12, tá? Mandem para mim assim que terminar. A independência das colônias sob o domínio português na África foi tardia, quando comparada àquelas sob o domínio dos demais países europeus. Por que Portugal se recusava a aceitar a emancipação de suas colônias na África? Por que Portugal resistia, né? Que a gente viu lá no início. Porque Portugal era extremamente dependente dos recursos minerais dos territórios africanos. Inclusive, Portugal dizia que esses territórios não eram colônias, eram parte de Portugal, porque eles não queriam abrir mão das suas riquezas aqui minerais, principalmente ouro e diamante. Ok? Segunda questão, página 15, tá? Em 1974, deflagrou-se a Revolução dos Escravos em Portugal. Explique o que foi essa revolução e qual o seu reflexo para as colônias portuguesas na África. A Revolução dos Escravos foi uma revolução organizada por militares portugueses que colocou fim à ditadura em Portugal. E qual foi o seu reflexo para as colônias portuguesas na África? Depois que acabou a ditadura, que implantou-se uma república em Portugal,
Portugal reconhece a independência das suas colônias na África. Ok? Terceira e última, para a gente finalizar aqui, a África do Sul, a gente acabou de ver aqui, galera, conseguiu sua emancipação política em 1931, mas o governo, nas mãos de uma minoria branca, implantou o apartheid. O que foi esse regime que ele defendia? O apartheid foi um regime de segregação implantado em 1948 até 1990, 94 mais ou menos, tá? E pretendia separar os negros dos brancos, né? Dividir. Segregação significa separar, né? Ou seja, impor limitações aos negros e dar mais privilégios para a elite branca. Isso já acontecia, só que agora foi legalizado com a política do apartheid. Ok, galera? Beleza? Então resolvam aí para mim, tá? Façam aí, mandem para mim assim que possível. Qualquer dúvida me chame também, ok? A gente vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham entendido. Deixa o seu like aí, que é muito importante para mim e para vocês também, ok? E nos vemos na próxima aí. Beleza, galera? Tchau, tchau!